Olá, senhores e senhoritas adolescentes, futuro do Brasil, esperança da nação. Sou o professor Rodrigo, eu estou aqui para reapresentar as orientações relativas ao Correio Filosófico, uma atividade que vocês sabem é desenvolvida em conjunto com o PIBID da UESC, o PIBID de Filosofia da UESC, e que é uma atividade que vai ser iniciada agora na primeira unidade e que vai se estender ao longo das próximas 2 unidades até o final do ano letivo, quando vocês finalmente irão conhecer as pessoas com quem irão se relacionar, se corresponder ao longo dessa atividade, desse ano letivo. Como vocês sabem, foi exposto em aula, imagino que vocês se lembrem, nós iremos fazer uma carta. Nessa primeira unidade, nós teremos a primeira carta da unidade, da atividade. E eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, a estrutura de uma carta de maneira geral. Uma carta, ela sempre começa com uma estrutura bastante padrão, um modelo bastante padronizado. Em primeiro lugar, vocês devem colocar a cidade e a data. Como eu disse em aula, a cidade pode ser fictícia ou pode ser uma cidade que existe, mas que não necessariamente é a sua cidade. Isso para evitar que as pessoas, ou que seja mais fácil identificar quem você é. Em seguida tem uma saudação inicial, o corpo do texto, a saudação final e, finalmente, a assinatura, que, como vocês sabem, ela não vai ser com o seu próprio nome, vai ser com o seu pseudônimo, também para evitar a identificação, a sua identificação. Então, enfim, vocês irão colocar no lado direito, no lado superior direito da carta, a identificação da cidade. A cidade, como eu já disse, ela pode ser fictícia, ou uma cidade que já existe, mas que não seja a sua, para evitar a sua identificação. Então, uma carta sempre começa com a cidade, a data em que a carta é escrita, em seguida, uma saudação inicial, que pode ser, por exemplo, caro amigo, querido amigo, enfim, vocês usem a saudação que quiserem. Vocês irão escrever em seguida o texto da carta, lembrando que nessa primeira carta vocês irão fazer no primeiro parágrafo uma apresentação sem citar e sem se identificar, dizendo um pouco como está sendo, como foram esses 2 primeiros meses no IFBA, a relação com a turma, com a escola, como é que vocês estão encarando a escola, essas primeiras atividades, com o objetivo de criar um laço com o seu correspondente. E na segunda parte da carta, no segundo parágrafo em diante, aí sim vocês irão desenvolver o tema da carta. E no final, quando terminarem de desenvolver esse tema, colocar ali suas opiniões, suas colocações, desenvolver o problema, vocês irão se despedir com uma saudação final e finalmente assinar. E a assinatura, como já dito, sempre com pseudônimo, não colocando o seu nome verdadeiro para evitar a identificação, a sua identificação. E o tema da carta também foi exposto em aula, é um tema relativo aos sofistas. Uma aula que foi desenvolvida já em algumas turmas, outras ainda não, mas é um tema relativo a um debate que ocorreu entre 2 sofistas, que são o Trasímaco, em primeiro lugar, e o Hípias. Esses 2 sofistas discutiam entre si um problema que era: somos iguais ou desiguais? O Trasímaco, que aparece aqui na foto, sustentava que, na natureza, os mais fortes sempre sobrevivem, os mais fortes sempre vencem os mais fracos. E na sociedade humana, assim também deveria ser, ou seja, na sociedade humana, as leis, a justiça deveria sempre privilegiar ou favorecer os mais fortes, porque isso é natural. É natural que aconteça isso nas outras espécies e deveria ser natural que acontecesse também na espécie humana. Contudo, de acordo com Trasímaco, a sociedade ou as leis são criadas para inverter essa ordem natural e fazer com que os mais fracos sejam protegidos. Então, para Trasímaco, nós somos desiguais, naturalmente desiguais, uns mais fortes, uns mais inteligentes. Nós nascemos diferentes uns dos outros, mas a sociedade e as leis tentam nos igualar, criando uma igualdade que para ele é artificial, já que pela natureza nós somos desiguais. Por sua vez, o Hípias pensava justamente o oposto. Ele acreditava que nós nascemos todos iguais, homens, mulheres,
escravos, livres, nacionais ou estrangeiros. Nós todos somos iguais. Não há, pela natureza, pela biologia, nenhuma diferença entre nós. Pelo contrário, para o Hippias, é a sociedade que cria entre nós diferenças. Por exemplo, estabelecendo aquilo que é próprio do homem, aquilo que é próprio da mulher, aquilo que é próprio de um nacional, de um estrangeiro, de um brasileiro, de um argentino, de um francês, aquilo que é próprio de um homem livre ou escravo. A diferença entre homem livre e escravo, entre nacional e estrangeiro, entre homem e mulher, todas essas diferenças para o Hippias foram criadas pela sociedade, porque os seres humanos, na perspectiva dele, são todos naturalmente, biologicamente iguais, e as diferenças que existem entre nós são artificiais, são criadas pela sociedade. Por isso, nessa primeira carta, desenvolvendo um pouco esse debate, eu gostaria que vocês, então, colocassem as suas perspectivas e opiniões. Se vocês concordam com um ou com o outro, concordam com os dois ou discordam dos dois em relação a esse tema. Ou seja, somos iguais ou desiguais? As diferenças que existem entre nós são criadas pela própria sociedade ou são diferenças naturais ou biológicas? Então, vocês irão se posicionar em relação a um ou outro autor, concordando com um ou outro, discordando de ambos ou concordando com ambos. Entenderam? Ficou claro? Então é isso. Boa sorte aí, boa redação. Espero que todos escrevam textos, reflexões filosóficas profundas. Valeu, pessoal. É isso. Valeu.